Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Onjaki. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Hoje que está a chover em Luanda. Eu acho que era mais uma tentativa para boicotar o nosso encontro, né? Mais uma. Eu Até tô- Deus, até eu- Deus até tentou. Deus, né? Eu estou há 2 anos, acho que há 2 anos atrás, tipo, a fazermos esse Goza TV. E, portanto, finalmente, choveu, mas Nunca digas isso no Brasil, que estás há 2 anos Pa- atrás de mim é para fazer o Goza. no Isso, Brasil, né? sim, aqui É, fica, eu sei, eu pode sei, ficar eu sei. pesado. Já vamos chegar aí, já vamos Ok. chegar aí. Para o público que está aqui pela primeira vez, nós evoluímos, que é o natural, né? E então, agora nós temos um jogo de abertura que se chama Imogina, que é feito com emojis, que é aquilo que vocês fazem nos telefones. Exatamente. Então, nós criamos assim, tipo, pomos 3 ou 4 emojis e vocês têm que adivinhar o que é que aquilo quer dizer. Se acertarem 3, portanto, tem 4 categorias. Se acertarem 3 de uma categoria, ganham um prémio para a próxima, que é um convite para o próximo evento. Eu faço de tudo para vocês não ganharem. Isso aqui, tipo, não vou dar de voltas. Aqui, a ideia é vocês não ganharem porque eu acho que é fácil, né? E como já ganharam, eu fiquei muito chateado, então dificultei mais um bocado. Mas estou aqui de bom grado para vocês ganharem, eventualmente. Espero bem que não. Muito obrigado. Hoje, como temos aqui o ilustre Onjaki, também vai jogar connosco, pode ser? Ok. Obviamente que se ganhares, não vens à próxima semana, Sem dúvida. mas imagina, tá? Estamos tranquilos? Muito bem. Portanto, e vamos dar tipo 3, 5 segundos no máximo, vocês também, vossa cabeça. Personalidades. Começamos com personalidades. Jorge, eu vou deixar-te por os óculos, que é para não haver desculpas, porque tu depois és aquele que joga muito e eu quero mesmo que tu percas, mas com justiça. Aqui está. É uma bandeira da Jamaica, microfone, cigarro, flores, É o nível. é uma arma d'água, Alguém sabe? É o nível. Bob Marley. Portanto, tu provavelmente que trabalhas aqui vais ser completamente desconectado. A Erika diz Bob Marley. Vamos ver se está certo. Bob Marley. Não, mas então, tens aqui a bandeira da Jamaica. Eu pensei É que era international. Ok. Foi só entre nós. Nós não temos essa cultura toda. É mesmo a nível internacional. É o mundo. É uma cultura geral. Geral. Vamos continuar? Erika já acertou um. Já não pode participar. Já não te curto. E agora? Poxa, Jorge. Jorge, ainda dá tempo de dizer, eu também ia dizer. Bolt. Vocês estão a ver primeiro. E vamos ao terceiro. O outro, o Tiger. Só assim para lembrar, nenhum Mas isso acertou não tá as 3. difícil, Estás isso a não ver tá- já, né? Ah. Mas ninguém acertou as 3. Então, essa aqui já ninguém ganha. Cinema e TV. Estão prontos? Quero ver agora. Aquilo é pílula ou é uma borracha? O último. É borracha? Ah, então se é borracha, eu não sei. Ok. Ok. Jorge já acertou 2. né? House. Não, o Jorge disse Doctor e não é Doctor. É só House. A Erika acertou atrás. É. Essa já é outra. Essa já é outra outra categoria. secção. É a. Não É que está é a tão acumular. complicado que ninguém consegue entender as regras. Ele faz de A propósito. ideia é essa, a ideia é essa. Também não acho, ninguém esconde isso. Exato. Pumba. Sherlock Holmes. Pronto, mas isso foste tu. Portanto, se ela fosse para adivinhar, também já não vai. Também já está. Vocês não são. Ele só Vocês quer nem que se nós respeitam. Vocês nem se percamos. respeitam. Top Gun. Maravilha. Ou Tom Cruise, mas acho que é o Top Gun. Top Gun. Sim, 2, mas já acabou, né? Agora é outra categoria. Seja batuteiro. É outra categoria. Ok. Muito bem, gosto do vosso nível de cultura geral. Vamos? Pumba. iPhone. É assim, todos falaram, todos vão ganhar um convite. iPhone. Parece que sou eu que acertei. Nokia.
IKEA. Isso está muito fácil. É Disney. Sim, tem que ser a Euro Disney, porque ainda há muitas bem, Disney. ainda bem que Aqui no está Cazenga tem fácil, Disney porque também. ainda ninguém ganhou e eu gosto disso. O facto de vocês falarem todos em cima uns dos outros, eu consigo escolher quem é que ainda não acertou e então é só por vossa causa. Já te corrigiram. Portanto, não, é assim, por acaso, no caso, quem fez fui eu e quem sabe sou eu. Muito obrigado. Aí está escrito o quê? Disney. Disney é suficiente. Não, nem vou discutir. Nunca me levaste lá, vou discutir contigo. Você não tem vergonha na cara. Poças. É minha mãe, é minha mãe. Ok. Ditados populares. Estão a falar muito, ninguém está a ganhar nada. Reza escrita, reza. Gosto muito da tua participação, porque é sinal que eles mesmo não estão a apanhar nada. Deus escreve certo por linhas tortas. Ninguém acertou, só para lembrar que já ninguém vai ganhar, né? É. Oh, mas era fácil. Ok. Isso aqui já são invenções. Não. Claro que é. É popular aqui da banda, é É popular. muito, muito popular neste momento. Azar não custa. Azar não, ou E não para é popular. fechar, Não sei o que da polícia. Beijos e rubeçados. É isso? Ei! obrigado Vá mais lá. uma vez. Não há vencedores, o que para mim é ótimo, é uma maravilha. Isso não é do teu De tempo, certa mas é. maneira. É, sim, senhora. Então, agora vamos ao que importa, né? Quanto tempo vamos ficar aqui? Só para eu saber o cálculo da chuva. Não, é tranquilo, é rápido. Afinal, É. Onde aqui? só tu é que podes estigar ou eu também posso estigar? Eu nem vou estigar. Ah, não é estigar. Não é estigar. Não, é mambo sério. É mesmo uma conversa. E vou dizer porque é que é um mambo sério. Porque eu já te vi a estigar e tu estigas para caraças. Não, já estou esquecido. Tu lembras-te, a primeira vez que eu tive contacto contigo foi no TEDx. Uhum. E na altura nós já tínhamos começado o Goza aqui, mas tu fizeste uma apresentação sobre estigas que foi tipo uma cena extraordinária. Extraordinária. Eu quase que obriguei todos os humoristas que trabalhavam comigo naquela altura para assistirem só por causa da profundidade que que tu nos apresentaste relativamente portanto, à estiga, a como nós trabalhamos isso. Para começar, e porque há bocado já falámos do Brasil. Depois do elogio vem sempre uma armadilha. Não, a questão aqui é, tu tiveste a viver no Brasil durante alguns anos. Uhum. A minha pergunta é, antes de mais, foi uma escolha pessoal ou profissional? A pergunta foi mais leve do que eu imaginava. Não, sim, isso aqui ainda nem encontrei as perguntas. Não foi, eu não diria que foi profissional, quer dizer, eu nessa altura, eu fui lá em 2006 lançar um livro, o Bom Dia Camaradas, e aquilo teve uma repercussão muito boa, e bom, já conhecia lá algumas universidades, etc, e surgiram muitos convites para voltar lá, isso foi mais ou menos em agosto, e comecei a voltar lá sucessivas vezes. Como passava sempre pelo Rio, conheci a mãe do meu quase filho. Eu digo meu quase filho porque eu, quando conheci a mãe do Lino, o Lino já existia. Quando conheci o meu filho, ele tinha 3 anos. Hoje eu chamo-lhe de meu filho. Boa. E eu fui ficando lá com eles e por causa deles. Primeiro por causa dela, depois por causa dos dois, e depois separei-me dela, mas continuo em relação com ele, com a criança. Nice. E com a mãe também, como Claro. ex-mãe do meu filho. Ex-mãe não, ex-mulher. Ex-mãe não, que ela é sempre mãe. Ela é para sempre sempre. mãe, é. E foi isso. Eu fiquei lá e, enfim, eu sabia que não ia ficar lá todo o tempo, mas fui ficando. Estava à espera que o Lino fizesse 14, 15 anos e depois comecei a regressar. Essa é a verdade, não tem nada de... Ok. Costumo sempre dizer, eu fui por razões pessoais, não fui forçado a ir, não fui forçado a ficar,
fui ficando e depois fui regressando. Ok. Prestigiado poeta e escritor angolano, premiado em Angola até 2011, certo? Não sei. Não, pelo Acho que que sim, pode ser. ali a cronologia vai até 2011, porque depois disso passou a ser proibido ler. Explica-nos o que é que se passa na cabeça de um escritor quando tem conhecimento que no seu país, onde até já ganhou prémios, prendem jovens por ler. Ou seja, em 2013, tu já tinhas ganho alguns prémios cá, Aham. aqueles jovens 15 mais 2 foram detidos porque estavam a fazer uma leitura do Evangelho. Como é que tu te sentiste, sendo que tu és escritor? Sim, bom, em inglês chama wake up call, quer dizer, não necessariamente o único, mas já havia uma série de circunstâncias que chega uma altura. Eu, por exemplo, nunca tive tendências antes disso de falar muito abertamente sobre temas políticos. Ok. Não é, nem diria que é uma questão de receios ou de não receios. Também pode ser autocensura, evidentemente que pode. Mas eu acho que era muito mais, não era o meu estilo. Ok. Não é, até hoje. Eu não gosto de me manifestar sobre coisas políticas, não sei porquê, mas chega a uma altura que não manifestar é mais perigoso Do que manifestar. sei lá, porque eu sou assim. Não, tu já não és nada, tens de ter cuidado, porque ao não dizer pode parecer conivência, pode parecer, como fui muitas vezes acusado de defender este ou de defender este ou aquele lado, enfim, não tinha consciência. Mas foi um movimento natural. Nessa altura apareceu um movimento natural de jovens, não necessariamente de escritores, e juntámos-nos rapidamente. Havia realizadores, havia gente das artes, e decidiram, a mim chamaram para ler um texto, nem sabia que ia ter uma grande repercussão também, e saiu um primeiro vídeo. Fizemos um primeiro vídeo que entrou um conjunto de artistas a ler várias coisas. E aí foi muito interessante, porque logo a seguir houve muita reação no Facebook. Olha esses feios, não tem nada que fazer. O Paulo são Flores, paneleiros, o Paulo não sei Flores o quê. foi extremamente Paulo Flores, já ali uma boicotado. altura que também deixam de lhe chamar, como se ele BFA, precisasse Cabose e o caralho. que lhe chamassem, não é? E então acho que aí foi um divisor de águas, inclusivamente entre amigos. Alguns amigos a darem uma dica. Então tu estás com esses, não sei o quê. Eu disse, olha... sim, se extremarmos assim, estás ou não estás com esses, sim. Mas acho que há coisas aqui que estão erradas, não é tanto... sabes lá se eles são inocentes. Eu disse, a questão não é se eles são inocentes ou não. A questão é o modo como as coisas estão a acontecer, como os prendem, quantos dias estão presos, etc, etc, etc. Ok. Pois, e a pergunta a seguir era relativamente a isso. Isso faz-te repensar o que tu escreves? Portanto, a partir dessa altura, não sendo uma pessoa que se manifesta desta forma, de alguma forma algo te entrou e tu sentiste que precisavas não consigo não escrever ou não falar sobre? Eu acho que há fenómenos aqui em Angola, não só em Luanda, mas aqui em Angola, que são realmente divisores de águas. Sei lá, há outros fenómenos. Deviam ser o que aconteceu naquela montanha até hoje com Calupeteca. Eu acho que não é uma coisa tão levezinha que nós podemos simplesmente não olhar e não falar. O que está prestes a acontecer com o rei Equiqui poderá ser uma coisa dessa dimensão. Ele tem ele invoca as suas razões, que são culturais, que são tradicionais. O Estado invoca as suas, a lei, sim. Mas então temos que falar. É sempre a velha questão. Quando foi os 15 mais 2 também? Não falamos. O que é que eles traziam? Temos que falar de... Não, fora, ou preso, ou abafa, ou vai, ou... Isso tem que acabar, não é? Temos que falar. No princípio, o presidente atual, João Lourenço, parecia que era muito não sei o quê, que vamos falar, já conferência de imprensa, mas que acho que nunca mais houve aquela conferência de imprensa com tanta gente a perguntar assim abertamente. Não tem havido, não é? Houve uma, houve mais uma, acho eu. Mas eu não fui convidado. Dessa, né? Eu faço boas perguntas. Exatamente. Dizem. Eu acho isso mal. Aliás, queria apelar já ao camarada presidente João Lourenço. Para a próxima. Mesmo que não venham outros, pelo menos chamar uma casa. Sim. E também, se não for para chamá-lo, para uma casita. Uma casa. Queres onde? Nova Vida? Dubai. Não queres um GX, Dubai. Queres um VX. Eu quero isso que eu vim que está em Isabel. Pô, Dubai tens que falar. Depois vamos falar. Os amigos... Mas desculpa só, para completar uma coisa do que estavas a dizer. Acho que essa situação da detenção e das consequências da detenção dos 15 mais 2, que não foram só mais 2, eram mais, forçou a sociedade a manifestar-se. Houve uma coisa interessante. Houve uma das manifestações já de apoio ali na Sagrada Família, o velas, Vigília. não sei o que, Vigília.
tu tinhas lá filhas de generais, aquilo era bem vestidas, com E por aquela isso é que a roupa e polícia, tal. e por isso é que a polícia só levou Pá, com não sei, jatos porque d'água. nesse dia também tinhas crianças, tinhas velhos, aquilo foi muito interessante. Bom, a par das outras manifestações que já havia, Mas né? o fenómeno em si, né? Foi contrastante. Assim, É. tipo, eu não estava cá, mas vi na internet só filha do fulano, filha do cicrano, general tal. Ei, como é que vai ser? E a polícia também deve ter ficado Foi com ali. O água. próprio cão, Foi com água. com dúvidas, né? Foi com Assim, a água. perguntar se avançavam. É. Não, eles avisaram as pessoas para bazarem. É, naquele né? dia. Não, Epá, essa podem ir, que essa aqui. Os amigos valem ouro. Quem disse isso? Porque eu sei que tu lês muito. Quem disse isso? Os amigos valem ouro. Olha, foi numa altura em que os marimbondos ainda não estavam declarados como marimbondos, estavam sentados aí numa banda e houve um assim que estava parado, bêbado, já quase a dormir, e parecia uma estátua. E então alguém vira-se e disse, olha, os amigos valem ouro. Foi nesse dia, mas eu não estava lá, não sei quem é que disse. Judas. Foi Judas. Logo ele. Judas. Essa é muito boa. Vocês não entenderam, vocês não percebem nada de cristianismo. Os dinheiros. Estás a viver cá há quanto tempo? Fisicamente e seguidamente 2017. 2017. Portanto, vais fazer 4 anos agora. Yeah. Mais coisa, menos coisa. Temos um livro no forno. No forno temos sempre. Nice. O problema é eles saírem do forno. Não, este ano agora que passou, 2020, lancei o livro do Deslumbramento, que é um romance, e um livro infantil, que ainda não está cá, vai sair agora, que se chama A História do Sol e do Rinoceronte. Okay. E, portanto, agora, romances, só daqui a 7 ou 10 anos. Mas poesia, infantil, vão sair coisas. Estou a trabalhar noutras coisas. É aí que vamos já seguir. Ok. Porque eu ia te perguntar se ia sair pela Aquela, porque eu não sei se o pessoal sabe lá em casa, mas o Onjaki tem uma livraria. Os livros saem pela Cacimbo, que é a editora. Ok. Aquela é a livraria. Portanto, a Cacimbo também é tua? Sim, a Cacimbo também é nossa, que não é só minha, tem outros sócios. Tens outros sócios? Mas não tenho marimbondos, por enquanto. Não temos. Também é livros. Sim, não dá nada. Não ia dar. Olha, este que é que eu leia. Os caras nem leem o que escrevem. Pronto, então fala-nos primeiro daquela, para depois percebermos a necessidade da Cacimbo. Sim, o projeto nasce junto. Eu gosto de chamar, de pensar, que é um ecossistema, porque tens aquela que é a livraria, a Cacimbo que é a editora, e ainda tem um terceiro pilar, que é a Cacimbo Promoção Cultural, que é uma espécie de organização de eventos, mas não vamos organizar casamentos nem funerais, embora eu não quero morrer sem um dia organizar um bom funeral. Eu acho que a organização de funerais é uma coisa que tem que ser mais organizada, mais bonita, com pacotes. Porra, organiza o meu. Sim, é isso. Não, o meu pai tinha tido uma ideia de abrir uma dessas funerárias chamada Vai com Deus. Vai com Deus SARL. Depois escreveu um livro sobre isso. E era uma ideia fixe. Tu pagavas por pacote. Se era só um pacotinho, se era já a ginguba, a choradeira e o caixão, se querias a noite toda, para não ficar mal, para estar aqui poucas pessoas, tu pagavas, aparecia aqui 300 pessoas. Tu estavas a passar e dizes, esse que morreu é mesmo pesado, é uma pessoa... Esse género. Mas não, a Cacimbo só vai organizar coisas como livros, festival de livros, eventualmente coisas relacionadas com a arte, cinema, literatura. Mas, por enquanto, começamos com uma coisa de cada vez. Arrancamos com a livraria, já estamos a publicar livros na editora e vamos começar a fazer os eventos mais culturais. Poderá também ser música. Pois, porque eu tenho a impressão que vocês tinham um evento para sexta-feira. Era sábado. Este último para sábado. Através da chuva. Através da chuva foi com o Sim, porque a chuva agora está a vir sem maneiras. Antigamente chovia meia hora, uma pessoa continuava. Eu lembro-me, era criança, estavas aí para a escola, começava a chover forte. Tu encostavas assim num sítio. Parava e vazava. Perdias o primeiro tempo, mas passado meia hora vinha o sol. Agora não. Tu eras cromo, eras nerd? Na escola? Não era nerd, eu acho que não era nerd. Eu era queixinhas até a quarta classe. Sim, em algum sentido era nerd, desculpa. Era nerd no sentido de que era muito bom aluno, parari parará, e sentava na terceira fila. Sempre na terceira fila, e queixava muito. A partir da quinta, não sei o que me deu, virei indisciplinado de primeira. Ainda tirava boas notas, mas era muito indisciplinado. E percebi que dava para, se tirasses boas notas, o professor tolerava. Okay. Senão, no Puniv já era uma coisa. Os professores que nós gostávamos, não. Dava ordem à gangue e acalmávamos. Professor Bransel, de Geografia, gostávamos dele. Professor de História, gostávamos dele. Subjetivo. Sim. Nice. Quando era preciso, organizávamos o caos. Quando era preciso, continhamos o caos.
Maravilha. Era um movimento organizado. Desculpa, essa não está na minha biografia, mas eu posso te revelar uma coisa. Eu e o Fernando Amaral, grande colega meu, fundámos o MIAU. Não sei se isso está na biografia. Não. Movimento dos Indisciplinados Angolanos Unidos. Nós fundámos o MIAU O no miau é PUNIV, quê? Movimento dos Indisciplinados Angolanos Unidos. MIAU. E primeiramente fizemos os 10 mandamentos do indisciplinado. Por acaso perdi essa folha, era um documento muito histórico, muito importante. Ao Coincidentemente, nível de o 91. miau saiu da casa. Sim. É? esse é outro- Coincidentemente. Exato. E Nice. depois, pronto, daí tínhamos um jornalzinho que se chamava Nganza Times, que difundia todas as atividades da escola e do PUNIV, isso é no PUNIV. E depois, pronto, foi já para outros caminhos mais organizados. E nessa altura tu já achas que curtes escrever ou ainda só Nessa estás a altura fazer eu estava a cenas? descobrir, sobretudo a leitura, mais do que a escrita. E quando fizemos, eu e o Fernando, fizemos juntos, os 10 mandamentos do indisciplinado, eu notei que aquilo estava a ter muito sucesso. Nós pedimos alguém para tirar 10 fotocópias. E Yeah. aquilo depois já não havia. No dia seguinte pediram mais. E quando fizemos o jornal, aí já era com a Ana Túlia, outra amiga nossa, fizemos o jornal Nganza Times. Eram 8 páginas de notícias inventadas. Inventadas mesmo, eram inventadas. Tipo, Savimbi foi visto no Mayombe a fazer não sei o quê. Um toque de humor. Yeah. E eu vi que as pessoas, aqueles que não gostavam de ler, ninguém lia naquela Liam. altura, começaram a ler. E então eu Nice. disse, bom, das duas uma, ou é o conteúdo, que também era, ou era o estilo. Era um estilo muito coloquial. Ok. Aquilo não existe. O angolano está habituado a que o registro da escrita Seja não seja coloquial. Yeah, Né? yeah. Seja erudito, seja livros. Qualquer criança. Eu digo, onde é que eu sei que tu és escritor, mas eu não quero ler. Eu digo, não, tudo bem, abre esse livro. E a bicicleta que tem o bigode, ou o Bom Dia Camaradas, eles começam, mas como assim? Esse livro está escrito, mas tem calão, tem disparate. Yeah, Sim, literatura é feita de várias maneiras. Né? Nice. Leiam. Isso foi uma Leiam. descoberta. Não, assim rápido, já que estamos numa dessas, sabes que a primeira vez que eu li alguma Foi no manual coisa... do micro-ondas, não é? Foi o manual do micro-ondas. Para saber como é que... Não, foi... tu conheces o Gica? Conheces o Gica? 2 Gicas. O Gica Lara. O Lara, sim. O sim. Gica, na altura, ele estava a consumir Harry Potter, se não tem erro. E de repente, eu mamei os 6 livros assim, tipo, pum! Do Harry Potter. E eu não gosto sequer de ficção. Ok. Mas aquela cena, Mas alguma vives coisa. neste país. E vivo neste país, mas esse país não é ficção. É... Até porque se fosse ficção tinha que ser científica. E aqui estão a acabar com essas coisas de formação. É pós-ficção. É pós-ficção, é isso mesmo. O que é que tu lês normalmente? Normalmente, regularmente, eu leio poesia. Sempre. Eu não estava a pensar nisso. Não há nenhum momento, não há nenhuma semana, não há 3 dias da minha vida que eu não me sério? cruzo com um poema. Sim. Mesmo que não seja em livro, ir procurar, ir... Por isso é que eu faço aqueles vídeos com poesia, porque é uma coisa que me cerca e que me faz bem. A poesia tem uma coisa que ela não é matemática, ela não é exata, ela nem sempre tem explicação. E ela te deixa num lugar que tu não sabes bem onde é que estás. E eu gosto disso. Seja para mim, seja para os outros. Mesmo quem me diz, mas eu não gosto, eu não leio poesia. Eu disse, ok. Não lês poesia, não tens o hábito de descobrir. Escuta um poema. Escuta alguém a ler um poema. Esse poema, seja Meu Amor da Rua 11, seja os brasileiros, seja... vê o Totti quando canta as músicas ou do Meu Amor da Rua 11, ou do Jacinto, não é? Aquilo fica bonito, claro que o Totti é um excelente intérprete, mas é porque o poema já é muito forte, né? A poesia é muito forte, e as crianças também. Nós temos ideia que as crianças não gostam de poesia, não é bem assim. Nós não expomos as crianças o suficiente à poesia. É preciso expor a criança. Expor no sentido mesmo intencional. Sim, e tu aos fins de semana naquela tens, portanto, Sim. realizado eventos a programação como é de crianças, essencialmente né? virada para as crianças. Para as crianças. Sim, os adultos vão. Nós só abrimos aos sábados. Por acaso foi devido à pandemia, mas creio que mesmo após a pandemia vamos abrir uma ou 2 vezes por semana. Porque é o suficiente. Digamos, a livraria não é propriamente um shopping center. Exatamente. Luanda, não é? E, depois, e vocês oferecem outros ambientes, Sim. Então se calhar ao sábado é o dia em que tu consegues consumir melhor. E é bonito melhor. que eles já estão a se habituar. Já é a criança que diz ao pai, dia ou à mãe, eu quero ir daquela. àquela no sábado. Isso é fixe. Muito bom. Mas isso não, eu já deduzia. Há muito pouca programação infantil para crianças. Bom, não é só em Luanda, é em Angola. Sim. Então não é só. A livraria é uma hipótese. Quem abrisse... Eu queria abrir uma coisa chamada o Museu da Brincadeira. Estás a ver uma casa que só fosse para a criança entrar e brincar. Só que saía de lá e também tinha aprendido.
Mas era o museu da exatamente, brincadeira. Mas exatamente. sai de lá, brincou, quem é o Van Gogh? Não, mas o sabes Van Gogh que vai é o fulano. sair esse mesmo assim, que assim vai já para a net e depois tem um marimbondo que. Pá! Oxalá, Aliás, primeiro vão te oxalá. ligar. Exato. E depois tu vais dizer, não vou me associar. Tá bom, vão mandar vir Vamos uma de... da Tuga de já preferência. sabes. Exato. Podem mandar, eu acho que era giro, se os marimbondos abrissem museus, por que não até o Museu da Marimbondagem? Né? Eles a recordarem como é que, olha, eu aqui roubei, mas foi sem querer, mas já estava, pronto. Nem sabia. E nem sabia. Custa-te erros ortográficos? Como é que tu reages a isso? Eu vou dizer assim, Ok. o meu pai é jornalista e eu cresci num ambiente muito rígido a nível A do língua português. portuguesa, yeah. Então, custa-me, eu estou a ler um texto, eu dou erros. Eu vejo um texto com erros, eu quase que... Se eu vejo que aquele erro não é tipo... Eu quase que deixo de ler. Typo. Yeah. Eu acho que os erros, nós... Penso muito nisso por causa, por exemplo, do tempo em que vivi no Brasil e aprendi também a lidar com o erro de outra maneira. Ok. A humanizar o erro, eu agora falar do erro ortográfico, há outros erros, claro. A humanizar a língua e a linguagem, não é? E aqui em Angola, sobretudo, como em tudo que é resto de colonialismo, tudo, e todos nós somos restos de colonialismo, e Portugal também, é que Portugal pensa que está fora desse resto. Não, Portugal também faz parte da consequência colonialista. Há uma maneira de elitizar que é através da linguagem. Ok. Tanto que aqui em Angola, tu sabes, havia não só a linguagem como o sotaque. E dizia-se às crianças mais novas, não aprende quimbundo ou umbundo ou choca, Exato, por para causa... não sujar a língua portuguesa. Isso é uma maneira de dizer quem estiver com a língua mais limpa, o que é horrível, melhor. porque ainda faz limpa, clara, branca, não escura, por oposição a todo um conceito racial que também se aplicava à língua. Nesse sentido, custa-me um bocado dizer, não fala assim, fala só assim. E depois tu dizes à pessoa, bom, esse mesmo que está-me a dizer isto, devia também me dizer, não faz xixi na rua, faz xixi em casa. E ele vai dizer, mas em casa não tenho casa de banho nem água canalizada. Não, outro disse hoje que não sei o quê, não há muita fome aqui em Angola. Bom, o presidente disse isso. Ok, bom, não há fome. Depende, creio que nas áreas rurais há menos fome do que nas áreas urbanas. Todos nós reparamos nos últimos 5, 7 anos, há mais pessoas a mexerem no lixo e a comerem do lixo e a vasculharem o lixo. Isso é impossível que este presidente, o outro não via porque não queria ver. É impossível este presidente não estar a ver isso. Não é? É perigoso dizer não há tanta fome. Não, o outro não via, esse vê demais. Ele vê até o que não há. Tu achas que ele vê? Eu não sei. Mas eu acho que é isso, estás a ver? Então o erro da língua portuguesa é a mesma coisa. Ok. Agora, se tu me perguntas, e o professor? Não, em princípio o professor não deveria errar, não é? Mas os professores também não foram tão bem preparados assim. Exatamente. Qualquer dia vamos ter que decidir, nós, enquanto nação, que vamos corrigir isso. Uma coisa é o dicionário, a aula de língua portuguesa, como se ensina uma criança de 5 até aos 9 a falar. Aí creio que não deve haver muita margem para erro. Ou o erro deve ser contextualizado. Como o Coiso fez, um fenómeno muito bonito durante a pandemia. Começaram a estigar o Mufinda. Os xexentes. Começaram a estigar o Mufinda. Sim. E o Mufinda nas calmas, a dar as dicas dele e começaram a estigar. E outra pessoa veio explicar. Não, o Mufinda, a língua materna dele é tal, o som tal não sai. Eu achei aquilo brilhante. Entendam, também pode ser erro, poderia ser. Sim. Mas é importante contextualizar que uma pessoa de língua materna umbundo ou de língua materna nhaneca, a língua portuguesa dele não vai ser igual à nossa, cuja língua materna já é uma espécie de língua portuguesa. Isso é importante, essa relativização o brasileiro faz muito bem. Chamam-lhe a língua erudita e a língua comum, a língua mais popular. O brasileiro a nível de português já está bem à frente, né? Até porque eles... porque eles... Tem uma outra noção. Mas é porque eles são mais objetivos ou é porque eles são maiores? Eles são maiores, são mais objetivos, têm uma noção mais realista do que é a academia, no sentido mesmo da língua, e o que é o conhecimento geral. É a mesma coisa que nós chegarmos aqui, tu me perguntas coisas de química, eu não sei nada de química, mal sei, a H2O já é com muito esforço que me lembro, né? H2SO4 também ainda me lembro, da água de bateria, que uma vez me queimei todo, mas tirando esses dois não lembro muito mais. Porque um gajo que estuda química há de saber muito mais do que nós. Exatamente. Não é, a língua portuguesa. Não, a língua portuguesa e a matemática são ferramentas fundamentais para o dia a dia. Mas não podemos obrigar o jovem que está preocupado com outras prioridades, ainda nem resolveu o problema do lixo e da vala comum. Falar bem português. A saber todas as variações da língua portuguesa. E já agora, tu achas que o Brasil é assim
porque eles estão e tentam copiar a América, ou porque nós fomos os dois colonizados pelo mesmo, né? Yeah. Mas eles têm uma atitude mesmo muito diferente. E eu gostaria de perceber se é pelo causa do contexto geográfico ou é pura e simplesmente porque, ao contrário de nós, eles já são independentes há muito Eu também gostaria tempo. de perceber, Ok. mas não sei se percebi, mas há pistas, não é? Uma delas é que os processos não são iguais, sobretudo os processos de eu queria dizer independentização, mas não faz mal. Os processos que levam à A independência independência. destes territórios são diferentes, a insistência da ocupação é diferente, e começa por uma coisa que alguns brasileiros têm consciência, outros não, que é, quando os brasileiros falam da independência, é o filho do rei de Portugal, o filho do rei de Portugal, Sim. que era rei de Portugal e do Brasil, que diz, ups, agora aqui somos independentes, diz ao pai dele. Não é, Aqui agora já não é reino de não é o Portugal. brasileiro, é É um diferente. português, não é só por ser um português, é feito pela elite, para a elite, com a nobreza que se junta e diz, pô, este gajo tem razão, agora o Brasil, não faz sentido nenhum o Brasil ser província daquele lá paísinho. longe. Yeah. E o rei de Portugal o que é que pensa? Ainda bem que é o meu filho que não é um holandês, ou que não é um francês. Ok. Ficam a entregar quem? A família. Então o processo deles, a partir já começa por aí. Sim. Vida é as consequências que hoje tem a elite brasileira, Exatamente. vive uma ilusão qualquer Yeah. que só eles é que sabem. Agora, cercados de língua espanhola e venerando a América como eles veneram, Tinham aquilo que... é um manto cultural que está... Mas mudou muito. Desde 2003 para cá, e com insistências oficiais do presidente Lula, aquilo está a mudar muito. A população negra tomou consciência da sua importância não, tomou consciência do lugar da sua cultura Ok. no meio da grande cultura brasileira, que é uma cultura preparada só para vingar a cultura europeia e branca. E agora, Yeah. a cultura mestiça ou negra, ou a negra, que também abarca a mestiça, eles estão-se a preparar para dizer, atenção, que o Brasil não é só isso, e a cultura indígena também. Portanto, o Brasil um dia vai descobrir que há ali outras vertentes, sim, acho que sim. É uma ilusão. Isso, quem tá virado para Miami, para os Estados Unidos, é uma elitezinha do Rio e de São Paulo. Não é... Manaus, Bahia, Nordeste, eles não estão preocupados com o que se passa no Open de Miami. Ontem estava da Open de Miami, estava lá Itaú, não sei quem, estás a ver? E a publicidade... Há um brasileiros que exato. ocupam Miami, tipo os Exato. angolanos que ocupam... Tem brasileiros zona de- que vivem em Miami e vão só mesmo ao Brasil fazer Tranquilamente, cenas. sim. Yeah. É tipo aqui o Dubai, já lá. Já, tu achas que o Dubai já está nesse nível? Já está É assim, a ser é assim, fundada uma comunidade? O que eu sei é que nós já fizemos da África do Sul o que os brasileiros hoje fazem de Miami. Mas também já fizemos da Tuga e também já fizemos da Inglaterra. Eu não consigo perceber como é que você Não, com como Kwanzaa... na Tuga não, como na Tuga. Não, como na era Tuga. mesmo- A Tuga é era mesmo Barengue. quintal, era mesmo Exatamente. tipo, vais exatamente. aonde? Não, vou ali. Vou ali, exatamente. Só são 7 Eu horitas. tinha um amigo meu, Tiago, que uma vez disse que ali naquela altura, quando começou a crise econômica de Portugal, que eles pediram mesmo oficialmente, mas pronto, não foi público para não ser chato, né? Mas pediram mesmo para se tornar a 20ª província de Angola. E esse amigo disse, mas como 20ª? A 19ª? Eu disse, não, porque a 19ª já era São Tomé. Então, os portugueses pediram para ser a 20ª. Depois, aquilo coisa e tal, e depois ficaram tristes, disseram, não, nós como ex-colono não podemos ser a 20ª, queremos ser mesmo a 19ª. E houve ali uma altura que até ficou a 19ª. Os São Tomenses, pronto, aguentaram ali um bocado, porque pá, também não tem muito por onde, né? Sempre ali à espera. Vamos ver agora se o Dubai vai ser a 21ª. Por que há tantas mulheres feias no litoral? Nossa, essa pergunta está armadilhada, está altamente armadilhada. Não sei por que me estás a fazer essa pergunta. Estou com medo de dizer, não sabia que havia muitas mulheres feias no litoral. Como é que diz? Posso não responder? Não, podes, claro que Mas podes. diz-me tu, onde é que foste buscar essa informação? É o que eu te digo, eu chego aqui e eu encontro as coisas, nem sei quem é que coisa. Não, isso é produção. Regi, o que é isso? Por que há tantas mulheres feias no litoral? Porque a verdadeira beleza está no interior. Nesse sentido pode ser. Tu és ator, Não, nunca fui. mas tens o curso. Sim, mas são mentiras que eu planto na internet. Só para não estarem sempre a falar das mesmas coisas, eu ponho lá outras coisas. Mas espera aí. Até o meu filho também põe coisas para mim na Wikipedia. Aí é? Tem códigos. Sim. Não, mas tira-me essa dúvida. Tu, de facto, fizeste o curso
profissional de teatro. Sim, mas é tipo... Podes fazer também um curso profissional de acupuntura e não sou acupunturista. Ok. Foi uma coisa que eu fiz houve um ano que eu fiquei sem estudar, o processo não saiu daqui e eu aproveitei para fazer uma série de coisas. Fui fazer um bocadinho de teatro, aprendi tai chi e aprendi escrita criativa. Na altura fiz um curso de escrita criativa e isso foi se misturando e baralhando. Gosto muito de teatro, mas ator não. Mas nunca experimentaste sequer? Fiz teatro, amador, como quem faz na escola. Ou seja, fizeste teatro amador e quando foste profissionalizar, não fizeste mais? Não, desde então não fizeste faço mais. teatro hoje quando venho a estas coisas. Exatamente. Fazes também 50 anos em 2027. Sei lá, nunca fiz essa conta, mas porra, estás-me a assustar, mas é capaz de ser verdade, sim, algum dia. É engraçado. Algum dia hei de fazer. É sim. engraçado, porque eu estava a fazer essa conta também, tipo, eu estava nos 40, mas disse, espera aí, não, mas isto aqui é Algum dia 50. É 50, né? Tu és de 77? Eu sou... Não, mas tenho um irmão que é lá perto, Ok. então, dá para coisa. Diz que estão a ficar velhos. Yeah. Mas também nunca mais morre, que é para herdar tudo. Mas olha, vou-te dar uma dica. Se quiseres, quando chegares lá, eu sei que vais chegar depois de mim, eu combinei com um camba meu, grande camba, meu irmão Jordi, combinamos o seguinte, a sério, eu estou até com medo dessa combina. A combina era entre os 50 e os 60, tipo, levar a vida mais louca. Estás a ver, tipo, estou com que vocês. não fizeste na adolescência Eu e com não vocês. poderás fazer aos 75, porque já Faz não ali dá. mesmo no limite. E ele disse, mas então se estamos assim, vamos fazer 50, 65. Eu disse, ok, então, eu estou ansioso. Mas chegaste só para fazer coisas. Entre os 50 e os 65, não me filmem, não me gravem, não me perguntem onde é que estive ontem a fazer o quê. Estou a dizer, aos 65, pronto, meio gás e tal. Mas calma. Há bocado eu esqueci-me de perguntar. Tu tens uma livraria aqui. Estúpido. Tens uma livraria aqui. A minha pergunta é, o negócio do livro paga as contas? Então, é possível. Eu estive a fazer contas, isto é, nós ainda não pagamos o investimento, sim, porque foi pesado, não é? Sim. E não é como se tu fosses ganhar um concurso público e pagas tudo. Mas, temos conseguido fazer um equilíbrio e estou muito satisfeito porque temos não só conseguido fazer um equilíbrio de pagar essas contas, sobretudo do que vem de fora, que é pesado. Muitos livros têm que vir de fora, de Portugal e do Brasil, e depois paga isto e paga imposto ao chegar. Como temos conseguido fazer um jogo de cintura e de vez em quando fazer livros ainda mais baratos. E as pessoas ficam admiradas, porque eu sei aonde é que estamos a ganhar mais e permite-me noutros livros fazer uma margem menor. É possível, tem que estar um bocado atento. E ainda bem que me falas. Não é cerveja, não dá tanto dinheiro como cerveja. Pois, a questão aqui é essa. É porque, vamos lá ver. Eu sei, vocês também, alguns, o Estado deve fábricas de livros. Ou seja, livros são feitos, o Estado, vou-te pagar. Mas como é educação, fica calmo. Então, nós temos uma escassez enorme de literatura. E tu estás-me a dizer que ainda é difícil porque é caro mandar vir livros de fora. Não, se calhar assim, tipo, o presidente, eu não sei se sabes, deves saber, o presidente assina muitos decretos, às vezes ele nem lê. Um decretozito, não, porque se a ideia é estimular a leitura, os livros não podem ser cobrados, tipo... Alguém escolha um marimbondo para assumir esses encargos só para as pessoas poderem ter acesso à leitura. O que é que tu achas? Eu acho que há vários passos aí, mas sim, alguns passos são mais simples do que outros. Se decidirem taxar menos o papel, é um passo. Porque depois a gráfica taxa menos, a nós que mandamos fazer o livro na gráfica. Eu acho que poderia haver uma medida bonita e quase vanguardista, que era dizer... Cada vez que nós importássemos um livro, eu queria dizer dos angolanos, mas não só dos angolanos, de um autor africano, e mesmo que eu tenha que comprar na Tuga ou na Inglaterra, estás a ver? Se ficar comprovado que aquele livro é de um autor africano, cobravam-nos menos ou não cobravam nada. Moçambique não cobra nada para a importação de livros. Ou seja, a pessoa paga onde tem que pagar, comprou não sei onde, mas o Estado, quando o livro é livro, zero. Não cobra o imposto, né? Isso é uma grande ajuda. Porque nós aqui estamos a pagar 25% de cada livro que entra. Cada livro. Então imagina que eu compro um livro a 10 euros em Portugal. 10 euros. Já estou a pagar 12,5 euros, ainda não te vendi. Chega aqui, agora põe 12,5 euros em kwanzas. Mesmo com o câmbio a 500 kwanzas ou 600. A pessoa diz que o livro está caro. Como é que fazemos?
uns fazemos cá, outros já estamos a falar com amigos para eles nos deixarem publicar cá. Eu agora estou nessa fase, a convencer alguns autores que são portugueses e brasileiros, mas que são cambas, Para editar. para não trazer o livro dele de lá e Editar. imprimirmos aqui. E alguns já estão a dar os direitos, porque para ver se inventamos aqui um filme. Jesus. Mas sim, agora há uma coisa também que eu acho que é a seguinte, que nós temos que nos organizar, há aqui uma pequena associação de editores, etc. Temos que fazer isso, pressionar, mandar cartas, educação, cultura e todos os ministros que tomam decisões nesse sentido. Acho que nós também, enquanto classe atuante nesse sentido, também temos que pressionar. Ainda bem que falas nisso, porque eu queria saber se existe união de leitores, de escritores. União de escritores existe, a UEA, não é? Não, eu sei que existe. Ou mais união. Por acaso a pergunta era boa porque era aqui o trocadilho. Exato, mas exato. é precisamente para perceber se existe esse movimento literário e se existe a união dos escritores. Pois é, a união dos escritores existe desde Sim. a independência, foi fundada ainda no tempo do presidente Neto. Não fosse ele escritor? Poeta. E a união dos arquitetos também deve existir, a união dos né? arquitetos. Sim, agora não sei se existe já a união dos marimbondos. Podia haver. Chamavam a colmeia. Né? A união dos marimbondos angolanos fazer um grande... A colmeia. É. Não, existe. Entre os escritores... É assim, sinceramente, Tiago, eu procuro não arranjar macas com os outros escritores. Eu procuro mesmo, conscientemente, quando vem alguém e diz não, mas o fulano não sei o que era... Eu digo logo, mas se calhar ele... Porque acho que já existe tantas macas. Não vamos ainda mais agora atacar o outro porque é escritor, ou porque disse isto, ou porque fez aquilo, ou porque pôs a vírgula. Não. Deixa-o escrever, deixa-o mostrar-se, depois vamos ver. O tempo é que fala dos livros, não somos nós. Há muita gente aqui interessada, uns até pagam para sair artigos no jornal e para falar bem e tal. Mas o tempo é que fala. O tempo é que fala. De todos os artistas, não é? Passados 5 anos, há artistas que já não estão. Já não existem. Passados séculos, estamos a ler Dom Quixote, a Bíblia. Exatamente. A Bíblia foi feita por homens, não é? A Bíblia foi escrita por homens, inspirados e tal. Grandes artistas da palavra. A Bíblia é um livro bonito. E bem escrito, porque resiste até hoje. Senão já tinha desaparecido. Ok, muito bem. Dupla nacionalidade? Tu vais escrever um livro? Eu tenho um livro para escrever desde 2006. Já estamos em 21. Olha que 2000 não sei quem vais fazer 50 anos. E sabes porque, qual era a ideia principal do livro? Era, em 2006, atenção, a Isabel dos Santos ia ser a presidente de Angola. Na altura, em que ano? Já logo portanto, a ideia do livro plot, era a Isabel abandonar todos, mas ela já estava cheia de dinheiro. Naquela altura, a minha cabeça, a ideia foi assim: você está cheia de dinheiro, para já, agora mesmo, para tudo, começa só a se dedicar para a política, mas só mesmo política a sério para isso em 2006, para em 2017, quando o teu pai sair, tu estás bem. Ela já estava. Só que o livro não saiu. E ela saiu. E então, olha, é uma pena. Desculpa, ias perguntar dupla nacionalidade? Dupla nacionalidade. Tu tens dupla nacionalidade. O que é que eu acho? Não, já tens. Portanto, és angolano e português. Desde 2012 ou 13, sim. Ok. Pensei que tivesses há mais tempo. Não. Em Angola és angolano, em Portugal és português? Eu gosto de pensar que eu sou angolano em todos os lugares, mas isso é uma discussão que... E vou explicar porquê. Muito rapidamente. Vou desejar, sim. Vou explicar porquê. É que se eu me casar, ou for neto, ou filho, ou conseguir a nacionalidade italiana, ou espanhola, vamos imaginar, né? Ok. Nunca ninguém diz, então tu também és espanhol, ou também és italiano. Ok. Mas quando é com a portuguesa, não também sou eu, toda a gente, a pessoa diz, e sobretudo quem é que diz? Os portugueses. Tu achas que a dupla é... a nossa eu acho questão que há um equívoco. É por causa do português. Eu acho que há um equívoco aí, porque há várias pessoas que tu perguntarias. Eu vou te dar dupla nacionalidade. Queres de qual país? Sim. E deixa a pessoa escolher. E tu ias ver quantos é que iam escolher a de Portugal, quantos é que iam escolher a do Canadá, a do não sei de onde. Então, eu acho que há aí uma questão, não é? Sobretudo do lado dos portugueses, que tu vês que o português gosta sempre de perguntar, tem familiares portugueses para cima? Claro que tem, né? Claro, vocês fizeram questão que nós tivéssemos. Também, enfim, vê-se, não? Quer dizer, algum posso... Eu, por acaso, também tenho do outro lado, aí das Holandas. Mas eu acho que é isso, não é? Eu acho que há, de facto, uma utilidade prática no passaporte e que no dia que os nossos passaportes, como já melhorou muito o nosso passaporte,
dá para viajar agora para mais lugares. Acho que não haveria tanta necessidade, mas de resto não vejo crime nenhum nisso. Cada um pode ter dupla. Tenho amigos que têm 4, Canadá, Portugal, Parari. Não, acho que isso não afeta nada o compromisso cultural ou político que as pessoas têm com o país. Tirando só que não pode ser Presidente da República. Isso sim, mas isso é uma característica Concordas? Jurídica e judicial. Sim, concordo. Faz sentido. Faz sentido. Acho que sim. A minha pergunta é, ao longo desses anos, e porque em 2027 vais fazer 50, em algum momento tu ponderaste política? Melhor. Em algum momento tu ponderaste alternativa à arte? Não, ainda não procurei alternativa à arte no sentido em que a arte me acompanha no sentido cotidiano, não é? Eu faço muita coisa para sobreviver financeiramente. Felizmente consigo que sejam coisas relacionadas com a escrita. Nem sempre são coisas que eu gosto. Posso ter que ajudar num roteiro, posso ter que rever um livro, posso ter que aceitar um artigo que não gostaria de aceitar, ou por prazo, ou por convicção, não faço. Que vá contra as minhas convicções por dinheiro, não. Mas às vezes estou apertado de tempo e surge um artigo ou uma aula nos Estados Unidos e tu dizes assim, não sei, não dá. Pois é, que pena, uma aula, são 2 horitas, íamos pagar $400. Eu digo, vai dar. $400? Vai dar. Uma aula que até dou com prazer, $400? Oh, sim, agora acabou de abrir aqui uma... Quer dizer, nesse sentido, a pessoa diz, mas então todo mundo se prostitui. Sim, não sei se é prostituição, mas no sentido em que às vezes nós, artistas, precisamos dessas coisas. Porque tu vê uma coisa, eu às vezes escrevo um livro e recebo de adiantamento por um livro. Adiantamento, quer dizer que nem sei ainda o que é que eu vou receber. 400, 500 euros. Okay. Ora, se vou dar uma aula por $200 claro ou por $100, claro que seja uma aula por $100, compensa para mim sempre. é uma maravilha. O que eu mais quero é que me arranjem aulas de $100. Isso não acontece sempre. Mas a política não. O que sempre disse, por acaso mantenho, e poderei mudar de ideias um dia, é no campo cultural, todo e qualquer governo, todo e qualquer ministro que precisar de ajuda, eu ajudo. Se precisar, venha dizer isto ou isso, acho que sim, não me custa nada, ou custa, mas acho que devemos fazer. Agora, entrar na política... Mas depende. Tu me perguntares se em 2005... Qual é? 27. 2027 o MCK for presidente da República, tu colaboras com ele? Com todo o gosto. Colaboro. Okay. Há presidentes e presidentes, há pessoas e pessoas, não é? Agora, o MCK não vai se lembrar de mim quando for presidente. Então estarei no mesmo lugar a dizer, se precisar de algumas ideias, estou aqui. Top. Por falares nisso, o João Melo... Por falar no MCK. João Melo. Homem do Twitter. João Melo, escritor, calha de também ter sido já ministro da Comunicação Social e é também jornalista. Ele tem ou tinha uma coluna no Jornal de Angola, mas raramente escrevia ou escreve sobre política interna. Farta-se de escrever sobre política externa. É uma característica de todos os angolanos. Sim. A pergunta aqui é, aceitarias escrever para o Jornal de Angola sabendo que, por exemplo, o Sérgio Pissarra não lhe é permitido fazer os cartoons no mesmo jornal por razões de censura objetiva? Não, nesta altura, se fosse isso assim, dito assim, como estás a anunciar... Vai. Então, eu não quero também ser assim tão tendencioso. O Jornal de Angola já é o suficiente. A questão aqui é, o Sérgio Pissarra não põe lá os cartoons há muitos anos. E nós conhecemos, porque o Sérgio também já tornou isso público, que o Jornal de Angola convidou na altura e não o convidou a voltar. Convidou a sair, não convidou a voltar. Exato. E nós todos temos a Zap, acesso... às vezes também faz isso. A Zap, eu estou lá, mas não estou. Eu não estou lá. Eu não estou lá há muito tempo. Mas também está tranquilo, aquilo também qualquer dia cai. A questão aqui é... tu conheces, nós todos temos acesso ao trabalho do Sérgio. E aquele trabalho não passa no Jornal de Angola. E agora vem alguém do Jornal de Angola. Estou a falar do Jornal de Angola, atenção, não é o diretor atual, é o Jornal de Angola. Mesmo, Angola, nós. Não és tu, é nós. O Jornal de Angola, portanto representa Angola, convida-te para. Com a agravante de que pessoas como o Sérgio não podem fazê-lo. Como é que tu geres essa resposta ou essa situação? Eu acho que é importante falar sobre isso. É verdade. Acho que é importante, então, se uns podem, são convidados, e o outro ou é desconvidado ou não pode, embora eu entenda que a natureza do trabalho do Sérgio é a que é, e muito bem,
E o trabalho dele é tão bom que o Jornal de Angola não consegue se compatibilizar com aqueles conteúdos, não é? Isso também é um sinal de que o trabalho dele é interessante. O trabalho dele não estar no Jornal de Angola dá mais credibilidade. Não fala só do trabalho do Sérgio Pissarra, Fala também do Jornal de Angola. Não é? Quando tu dizes que uma pessoa, é verdade, quando tu dizes que uma pessoa não quer entrevistar fulano, ou fulano não aceita ser entrevistado pelo fulano, pode haver outras coisas, mas às vezes também há receio, pura e simplesmente há receio, não é? Das perguntas. Acho que o Sérgio, sinceramente, deixar aqui uma palavra, porque o Sérgio fez um trabalho excelente, tem feito um trabalho excelente, e não é agora. Já houve zonas aqui muito mais perigosas de falar e de dizer, e ele sempre tentou, para falar já há muitos anos, não é? Não é só... muitos de nós, eu inclusivamente, se calhar, comecei a falar numa altura já mais tardia, pelas razões que te disse também, mas enfim, assumo isso. Qualquer angolano já poderia ter falado antes do que falou? Sim, acho que todos nós tivemos uma dose, espero que já não tenhamos tanta, uma dose de autocensura que era muito mais forte do que a dose de censura. A dose de censura aqui era uma vacina muito bem feita. Mas a autocensura ainda era maior. A autocensura é muito triste. Vou concordar contigo porque eu acho que ainda hoje ela existe. Às vezes não é suposto, mas tu tomas uma porque o chefe não vai curtir. Exatamente. Ou às vezes a pessoa mesmo ia dizer e não diz, e ninguém te disse nada. Para não dizer. Já das aquela dica, pá, se calhar. É por isso que eu digo e depois logo se vê. O que acontece quando o Aladim esfrega a lamparina mágica debaixo d'água? Sai o Aquaman? Sai o hidrogênio. Esse é o vosso escritor! Quase. Agora são perguntas assim mesmo rápidas. Okay. E eu tenho que responder ou passo para eles? Eles já vão fazer as perguntas se quiserem. Portanto, é mesmo tipo um ou outro. Okay. Um ou outro. Agostinho Neto, presidente ou escritor? Escritor. Bento Kangama, empresário da juventude ou presidente do Cabos Corp? Empresário da juventude. Ana Dias, ministra do planeamento ou primeira-dama? Pois é, ministra. Bebê. Ministra, né? Jackie, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Eu estava ansioso por essa entrevista, mas enquanto eu te ouvi, eu percebi que a minha ansiedade era só de te ouvir. Eu curto bem te ouvir. Não, assim, eu já era teu fã antes e nós, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de estar contigo outras vezes, mas eu curto bem tudo o que sai e que eu recebo é sempre muito... parece calculado, mas como eu estou aqui e eu conheço a pessoa, eu sei que é natural, então fica tipo mais bonito. Okay. Muito obrigado Ninguém entendeu nada, mas não faz mal. Pessoa que estudou é assim, causa isso nas outras pessoas, estás a ver? É um bocado nesse sentido. Temos perguntas para o Onjaki. O meu nome é Israel Campos. Eu tenho duas perguntas para o Onjaki, não sei se é possível. A primeira tem a ver com uma coisa que vocês levantaram, que é a questão do pouco investimento que se faz ao livro aqui em Angola, que depois tem reflexos nos preços, né? E às vezes, lamentavelmente, compramos um livro de um autor estrangeiro muito mais caro do que compramos um livro de um autor angolano. Isso me aconteceu recentemente naquela, com o livro do José Eduardo Agualusa, estava muito mais caro com o livro do Mia Couto. Portanto, eu optei pelo livro do Mia Couto porque tinha pouco combo. Mas lamentei, né, por saber que o José Eduardo Agualusa é angolano e que assumo que naturalmente os seus livros tinham de ser mais acessíveis em relação a outros autores. Em setembro de 2018, o Presidente da República criou uma comissão multissetorial para o acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Leitura. Exatamente, lembro-me. Criou-se essa comissão que que eu na altura até achei uma iniciativa interessante, que era reunir distintos departamentos ministeriais, nomeadamente a educação, o comércio, a indústria, a cultura, essas coisas todas, para verem o que podia ser feito no sentido de se melhorar a situação da distribuição e da implementação de livros dentro das escolas, que é também outra preocupação. Mas agora, vemos que envolvidos, portanto, estamos em quê? 3 anos. Nada.
comissão nunca sequer sentou, mas há um despacho a criar a comissão. Eu gostava de saber qual era a opinião do Onjaki enquanto membro da União de Escritores Angolanos, que eu entendo que é uma instituição que deve servir de pressão e teve esse papel durante muitos anos. A União de Escritores Angolanos é das primeiras organizações independentes no país, na Angola independente. Depois de 65 foi das primeiras organizações a serem criadas. E teve um papel fundamental, lançava livros, etc, etc. Mas, de repente, e lamento que hoje tenhamos uma União de Escritores Angolanos que não questione esse tipo de situações. Ou questiona, e eu não sei. Acho que o Onjaki, enquanto membro da organização, está melhor habilitado para responder. Essa Depois, é a primeira, né? A segunda questão, essa é a primeira. Depois, a segunda tem a ver, e se me permitiam, com outro assunto que o Tiago levantou, que é da questão da dupla nacionalidade. Que eu, tal como o Onjaki, não acho que exista qualquer tipo de problema. As pessoas têm a legitimidade e, portanto, é normal. Quem quiser e tiver a possibilidade, claro que pode aceder. Mas eu hoje deparei-me a ver, assim, sem intenção, fui ver o Cota, mais velho, José Luís Mendonça, aqui no Goza Aqui, acho que já há 2 anos. Há 2 anos, e o Tiago perguntou, José Luís Mendonça, é possível se viver da escrita aqui em Angola? E ele disse, não, só vive pessoas como José Eduardo Agualusa que vão viver fora e para poderem se manter. E então a minha segunda pergunta onde já que era, não há aqui no nosso seio uma associação muito direta à localização geográfica e ao sucesso do autor angolano, porque os autores, e salvo melhor entendimento, os autores mais premiados a nível internacional que nós temos, salvo melhor entendimento, reitero, são, portanto, José Agualusa, né? José Eduardo Agualusa, o próprio Onjaki, o Pepe Tela também tem alguns prêmios internacionais. Quem mais é que nós temos? E estes são os nomes assim mais sonantes que me saltam. E eu recentemente estive a ver um vídeo do inglês a falar sobre literatura africana e foram os 3 nomes que ele mencionou. Portanto, eu disse, muito interessante. Temos o Onjaki, temos o Agualusa, temos o Pepe Tela. Não sei se o mais velho Manuel Rui ganhou assim tantas distinções internacionais. Não tenho conhecimento. Mas sim, há uma relação muito direta entre a geografia, a descendência da pessoa e o tipo de reconhecimento internacional que essa pessoa tem. Não que sejam necessariamente só os melhores ou os únicos que nós tínhamos. Não, nós vamos tendo outros. O próprio José Luís Mendonça, tivemos o mais velho Moyanga Chito, temos variadíssimos, o Cota Lupito Feijó, que também escreve muito bem poesia. Portanto, temos outras referências. Mas a que se deve, então, esta relação tão direta entre, primeiro, a geografia, que é onde é que esse escritor angolano mora, e depois a descendência. Ok. Portanto, a descendência do autor, do escritor. Sim. Obrigado. Na realidade, acho que se quer referir à ascendência, porque a descendência é já os teus filhos, são os pais. A ascendência, não é? De quem a proveniência. Estava aí pessoal que estudou? Sim. Eu ia dizer o seguinte, em relação à União dos Escritores Angolanos, primeiro, há uma distinção entre ser membro e estar na direção. A União, neste momento, quando eu entrei, eu era o membro 123 ou 127, não me lembro. Acredito que vamos dizer que já entraram mais 20, não é? Já estamos perto dos 150 membros ou mais, não é? Só? Sim. Tu entraste quando? Ou 2002 ou 2003, uma coisa assim. Eu vou repetir, só? Sim. Tu achas que de 2002 a 2021 só mais 20 ou 30? Então mais aí, mais 50? Não, porque não é qualquer... Bom, havia regras para entrar, não é porque não sejam escritores. Por exemplo, citaste o Vítor Hugo Mendes, eu não sei, atenção, se ele é ou não é membro da União. No entanto, é conhecido como, aqui pelo menos, é conhecido como sendo um escritor, não é? Agora não sei se já entrou ou não. Aquilo tinha regras para entrar. Mas então, há uma distinção disso. É preciso respeitar. O que é que os membros fazem e o que é que a União, enquanto instituição, faz. Por exemplo, houve pessoas lá fora, lá fora, aqui dentro não, na altura, que perguntaram como é que era possível que alguns problemas, o Mendonça chamou a atenção para isso, uma vez que houve um problema com segurança, que teve um problema e morreu, baleada lá, era a segurança da União.
E o Mendonça disse, e como é que os escritores que tratam a palavra, liberdade, etc., não se manifestam? O Mendonça chamou muito a atenção na altura para isso. Portanto, acredito que a instituição, enquanto instituição, União dos Escritores Angolanos, não seja unida. Não tem feito, vamos dizer, não tem tomado posição em relação a uma série de coisas. Eu acho que não é preciso morrer um segurança da União para a União se posicionar. Não precisa de ser alguém da União. Né? Não, há muitos fatores e factos políticos que a União deveria, na minha opinião, que a União deveria manifestar-se quanto a eles. Agora, se me pergunta a mim, não faço parte da direção, mas ainda assim não me quero demitir de toda e qualquer responsabilidade. Acho que os membros, como diz, sim, está-me a dar ideias. Podemos também escrever a direção e listar, por exemplo, no ano de 2020, em relação a isto, gostaríamos que a União se tivesse manifestado. Portanto, vou ficar com essa ideia e perguntar a outras pessoas o que é que nós, membros não ativos na direção, devemos e podemos fazer em relação a essas coisas. Em relação a outra questão que estava a colocar, nacionalidade. Queria só, não só nacionalidade. Quando disse a geografia, estava-se a referir a onde é que a pessoa vive, não é? Sim. Exato. Sim. Está fora, exatamente. Bom, isso é a opinião do Mendonça, não é? Foi Mendonça que disse isso? Sim. Ok. Isso foi o Mendonça que disse e o Agualuz agora não vive, por exemplo, em Portugal. Vive em Moçambique, se não estou em erro. Nos anos 90, pelo menos durante 3 anos, viveu no Brasil. Não, eu acho que aqui tem a ver com qualquer sítio menos Angola. Sim, mas é aí que eu queria chegar. Por causa mas aí que eu queria chegar. O valor da massa. Não é só o valor da massa. Se nós estamos a falar de por que os livros chegam aqui, como é que chegam os livros, caros, baratos, parará. Primeiro, em qualquer parte do mundo, até nos Estados Unidos, não é fácil ser escritor. Não é fácil viver apenas do facto de ser escritor. Vou-te dar um outro exemplo. Imagina que tu, além de escritor, é uma subsecção do coitadinho, que é, além de ser coitado porque é escritor, imagina que só escreves poesia. Coitado. Não, estou a dizer coitado a sério, no sentido de como é que vai pagar as contas. E o escritor não é obrigado a escrever 14 géneros. Há pessoas que escrevem que são multifacetadas, mas não é. Tu podes... Agora outro mais subcoitado ainda, que só escreve teatro. Como é que vai sobreviver? Portanto, isso já é uma característica mundial. Seja Nigéria, Angola, França, Indonésia, tu tens que te safar enquanto escritor. Por isso é que há tantos escritores que são também outras coisas. Quer queiras, quer não, tu tens que fazer outras coisas. Mais alguma coisa. Eu tenho uma formação. Por acaso, sou formado em Sociologia. No dia em que for necessário, claro que eu tenho que ir ou dar aulas, ok. Eu não estudo o suficiente para ser sociólogo. Mas no dia que for, ou vou dar explicações de outra coisa qualquer. Portanto, isso está sempre no horizonte de qualquer escritor. O Agualusa, segundo recordo, durante os anos 90 e grande parte dos anos 2000 até 2010, sobretudo nos anos 90, escrevia regularmente para o público. Portanto, assumia a função de jornalista. Ele não é formado no sentido em que não terminou a formação. Sei que frequentou o curso de... aquilo de estudos... Não é estudos rurais, mas é qualquer coisa relacionada com agronomia. O agronomia, não é? Mas acho que não terminou. Portanto, isto do ponto de vista da formação académica. Portanto, ele sempre exerceu a função de jornalista, a escrever crónicas. Isso é diferente. Uma pessoa que escreve crónicas... Lá está aquela coisa das aulas. Eu uma vez estava nos Estados Unidos e durante uns 9 meses pagavam para escrever crónicas de 15 em 15 dias. O que eu detestava, porque não é a minha coisa, mas que aquilo me dava o dinheirinho para comer lá enquanto eu estava lá em Nova Iorque, dava. Então, se hoje a Visão me dissesse, houve uma altura que dizem que a Visão pagava, dizem, por crónica, ao António Lobo Antunes, não é o Anjaki, o fulano da esquina. Acho que era 1.000 euros, ok, por crónica. 1.000 euros, ou seja, 4.000 euros por mês, se for verdade. Mas vamos supor que era 500. 2.000 euros. O Lobo Antunes estava tranquilo com essas crónicas, podia escrever o que quisesse. Então, essa é a distinção. Agora tu me perguntas, então o que isso tem a ver? Não, o que isso tem a ver é que, possivelmente, para o Agualusa ou para outros escritores, se tu escreves para um jornal brasileiro ou português, eles vão te pagar X. Pode ser pouco, não é? Poderá ser pouco, mas será possível... Dependendo do nome, não é? O Agualusa não é um senhor que está a começar agora. O Agualusa é um dos escritores mais importantes de língua portuguesa. É assim que o mercado olha para o Agualusa, mas também olha assim para o Pepe Tela e também deveria olhar para outros. Agora tu me perguntas, e os outros que estão aqui?
Bom, estando aqui, ou não tendo saído, ou não, digamos, feito uma projeção ainda, tirando o caso do Pepe Tela e do Rui Duarte Carvalho, que eram 2 escritores que a maior parte da vida sempre estiveram aqui e eram muito conhecidos lá fora, e eram convidados, são convidados muitas vezes, o Pepe Tela deu aulas em Berkeley, o Rui Duarte também, arranjavam bolsas, etc. É normal, em qualquer país, poucos escritores serem reconhecidos. O que nos leva a outra questão que tu disseste. Sim, mas parece-me que há uma coincidência que sempre a ascendência, a pele clara, ou tem a ascendência europeia e não sei quem. Ok. É assim, eu não estudei isso. Não posso falar disso do ponto de vista de estudo. Se tu me perguntas, mas concordas? Eu faço assim um olhar rápido e penso, tem razão. Os mais traduzidos, os mais falados lá fora, os mais procurados, digamos, para eventos desses, né, de coisa, são... vamos dizer, mestiços claros, para não dizer outros são brancos, outros são mestiços claros. É importante, mais uma vez digo, falarmos sobre isso, analisarmos isso. Porque se durante o tempo colonial seria normal, não é normal, seria fácil entender a explicação de quem teve mais acesso para parará, hoje em dia, se tu me perguntares a mim, por exemplo, não existe faculdade para ser escritor. Não existe. Não frequentei nenhuma faculdade que eu disse, eu vou para ali e passado 5 ou 2 ou 1 ano... Você é escritor. Não, isso não existe, não é? Então, o que é que aconteceu? Em 92, 93, o último ano que eu estudei aqui foi 92, 93. Eu fiz aqui até o 11º. Até em escolas públicas. Nem havia colégio naquela altura. Na minha altura. Portanto, tinha colegas que eram desde a pessoa mais pobre até ao filho de ministro ou o Filomeno. Filomeno foi meu colega de turma. O Zeno foi meu colega de carteira pelo menos 3 vezes. Na 3ª, na 4ª e na 7ª. O Filomeno estudava na Juventude em Luta a partilhar uma carteira. Nem tinha a carteira dele sozinho. Tanto tinha o filho do presidente, quanto tinha... Agora tu me perguntas, dessa turma da 7ª classe, quem é que sabe? Onde é que estão os teus amigos? Tenho um, que foi meu colega na 5ª, que eu descobri agora há pouco tempo, que afinal o Murtala não é Murtala, é o Dog Murras. Portanto, o Dog Murras foi meu colega na 5ª classe, um dia encontro... não sei o quê, está aqui o Dog Murras. E eu que não conhecia o Dog Murras disse, Dog Murras, só faltava me levantar. Sim, diga. Qual diga? Disse, é o Onjaka? Disse, sim, Onjaka. Onjaka é um Dalo. Eu disse, sim, é um Dalo. Porra, não estás a ver quem é? Eu disse, sim, é o Dog Murras. Porra, sou eu, o Murtala. Quer dizer, ele teve que identificar quem ela não me lembrava. Então, o Murtala foi para as artes. Eu fui para as artes. O resto, onde estão? O Zeno também foi para as artes. O Zeno está em outras artes. E a arte dele é outra, né? Não, mas oficialmente a arte dele não é essa. Oficialmente ele é, sei lá, banqueiro, não sei lá, formado em quê? É filho do presidente, Sim, oficialmente é o quê? Filho do presidente é a ocupação. Mas qual é a formação dele? Em Londres. Ele formou-se em Londres. Em Londres, Suíça, qualquer coisa. Assim. Eu acho que foi em como é que vocês chamam? Aquilo. Não, agora é sério, Paraísos fiscais, é isso. Não é. Esse foi o Jean-Claude. Isso foi o Jean-Claude. Espera aí. Não, só para dizer, né, que isso aí é uma coisa que é onde eu chego a minha pergunta, não é? Dos meus colegas, que como deves imaginar, na minha turma, desde 83, 82, não sei quando até 93, 94, a maioria não eram brancos. A maioria eram negros ou mestiços, não é? A maioria dos colegas. Hoje, se eu te apontar todos que eu conheço, estão bem. Bancos, engenheiros, médicos. Ou massa mesmo, que não sei de onde é que veio e tem massa, não é? Eu não conheço quase nenhum que tenha sido escritor. Tu me perguntas, e tu ficaste escritor por quê? Porque a tua pele era mais clara. Sinceramente, eu não acho que virei escritor porque a minha pele é mais clara. Mas é um facto que a maioria dos escritores angolanos e moçambicanos mais procurados, mais traduzidos, são mais claros. Se é um facto, podemos falar sobre isso e podemos questionar. Portanto, eu partilho desse teu questionamento. Acho que do que eu vi até agora, há 2 fatores. Chegas lá fora, crias nome e eles têm uma cena. Por exemplo, eu vivi no Brasil e cada vez que me perguntavam, tens um livro, eu dizia, senhor, eu não tenho tantos livros, eu só tenho um livro de vez em quando, mas eu posso te dar 25 nomes de autores angolanos. Sim, mas nós queríamos... Por quê? Porque já quero o trabalho feito, tu já és conhecido. Mas não me arranja o contacto do Miyakoto. Eu disse, sim, arranja o contacto do Miyakoto. Mas também posso arranjar o contacto do José Luís Mendonça. Todos esses que tu falaste, eu falava no Brasil. Todos.
Os que eu achava que têm nome e qualidade para sair lá fora. Havia nomes que eu não citava, mas o Mendonça citava, o Maimona citava, o Mendonça, o Boaventura Cardoso citava sempre, Jacques Arlindo dos Santos, muitos, mais de 20, Ana Branco, Canguimbo, vários nomes que eu citava lá fora. As pessoas não vão buscar. Nesse sentido é preciso cuidado. Eu não posso obrigar um francês ou um português ou um alemão a vir aqui a dizer os nomes que nós queremos. Não existe isso. Existe uma outra coisa que é a carreira internacional que se vai construindo subjetivamente. Mas voltamos ao mesmo subjetivamente, normalmente são mais claros. Aí a investigação deve começar aqui, mas deve se alastrar a esse território. É preciso entender, não, sério, quem pegar nisso, que dava uma investigação antropológica ou sociológica interessantíssima, pegar em todos os editores portugueses e brasileiros que escolheram esses autores, e eu me incluo neles, não é? E dizer, mas espera lá, vocês estão a escolher só pelo livro ou também pelo tom de pele? E confrontá-los com isso. Seria interessante. Mas eu não tenho essa resposta para te dar. Muitas vezes penso nisso também, e o meu papel é a tentativa de formar, sempre que possível e sempre que me pedem, dou a ideia de fazerem antologias. A pessoa diz, eu tenho aqui dinheiro para fazer um livro. Então, em vez de fazer um livro do Onjaki, de 200 páginas, faz um livro com 10 autores, em que cada um publica 20 páginas, e tu tens 10 autores. Ele diz, mas ele não quis. Sim, ele não quis, ele não é obrigado a querer. Ele está lá no país dele, na Suécia, e não quer pôr uma antologia com 10 autores desconhecidos. Ele quer pôr só o Miyakoto, que já ganhou o prémio tal. O Miyakoto já ganhou prémios que são pré-prémio Nobel. O Miyakoto já ganhou 2 prémios, um nos Estados Unidos, agora não me lembro do nome, é um nome assim estranho, Neuschel, parece aquela arma dos Não Pulitzer. Não, mas é tipo desse género, porque o Pulitzer vai mais para questões, às vezes, um bocadinho jornalísticas e políticas. Então, e as pessoas dizem, o Miyakoto é branco. Não há nenhum problema do Miyakoto ser branco e ser premiado. O que é estranho, como tu estavas a dizer, é que os outros não são conhecidos e não são premiados, não é? Há qualquer coisa aí que realmente temos que investigar. Temos todos que investigar. Nós também. Mesmo, eu acho que sim. Muitas vezes no Brasil perguntavam-me, então são sempre os mesmos? Só tu vens aqui tu e o Pepe Tela. Eu até me sentia mal e dizia, olha, eu vou dizer uma coisa, para dizer a verdade eu vim aqui porque fui convidado. Eu não bati a porta da USP. Não, é verdade, eu tinha que dizer isto, porque se um aluno me perguntava por que você está aqui outra vez, eu sentia-me mal, não é? Mas eu estava lá a convite de alguém. Ou da professora Rita Chaves, ou da professora Tânia Macedo, ou do professor fulano de tal. E eu, comecei-me a sentir mal. E sempre saía de lá e deixava uma lista. Está aqui a lista. E sempre voltavas tu. E sempre, não sempre, mas não é? Agora, depois tem outra coisa também, que é a habilidade. O Agualuz é muito habilidoso e não tem nenhum problema dizer isso. Ele é habilidoso ao vender a sua arte e os seus livros. E há outros que são menos habilidosos. O comercial tem que estar sempre presente. Depois entram outros fatores, né? Por exemplo, no Brasil entra um fator que é o público. O público gosta, por exemplo, eu noto isso. Quando o Miyakoto ia lá, eu via as senhoras ficavam malucas. Só faltava gritarem. Tipo, eu uma vez tive que salvar o Miyakoto a sair de uma casa de banho. Porque tinha um grupo de 20 mulheres lá fora, prontas a agarrá-lo. E ele, assim, nervoso, lá, a lavar as mãos. Vi ele a lavar as mãos. Eu disse-me, o quê? Mas já lavaste? Não, não sei como é que vou sair. Eu disse, espera aí, eu vou fazer que eu fingi que era o assessor. Disse, com licença, o senhor agora tem que ir comigo. E saí com ele disparado, sim. E o Agualuz aí, de aspas. De mim não posso falar, porque seria injusto estar agora aqui a contar histórias sobre mim. Mas o que eu vi lá do Agualuz e do Mia, realmente ali, a pessoa, no Brasil, passaram mal aqueles senhores. Ou passaram bem, não sei. Temos mais uma questão? Sim. Temos mais uma questão. São histórias que só podemos contar a partir de quando eu tiver 70, 75. Diga. Boa noite. Boa noite. Lourdes Cardoso. A minha pergunta tem a ver com a questão da... É para o Tiago? Não. Não, é para mim. Tem a ver com a questão da separação do artista da sua arte. Principalmente agora que temos vindo a ver imensas polémicas sobre artistas e casos das mais diversas fontes, pedofilia, tráfico de crianças, etc. E vem sempre a questão do temos de saber separar o artista da sua arte. E depois há aquela questão, eu gosto tanto dos livros dele, será que continuo a ver os filmes? Será que continuo a ouvir as músicas? Pronto. R. Kelly. R. Kelly, Woody Allen, whatever. A minha questão é,
enquanto artista, o facto, por exemplo, agora, se fosse nos tempos de hoje, será que conseguiríamos consumir um Vladimir Nabokov e Lolita? Porque se nós analisarmos esse livro à luz do que sabemos hoje, diríamos ele é um pedófilo e este livro é horrível e não deveríamos consumi-lo. A minha questão é, será que os nossos avanços e o excesso de informação e de conhecimento acaba por ser inversamente proporcional à liberdade artística? E será que, enquanto artista, se tu, neste caso, tiveres uma ideia criativa para um poema, para uma história, e se roçar algo que possa ser polémico, isso acaba por ser castrador e se calhar já não vais por aí porque vais pensar, já me vão taxar de, mesmo que isso não seja a tua moralidade, é simplesmente uma ideia para uma história. A sociedade acaba por te castrar? Okay. Eu acho que há um lugar de risco sempre no papel do artista. Sim. Seja, por exemplo, estou-me a lembrar, mais arriscado até que os escritores, performances, não é? O Exato. performer, às vezes, se trabalha com nudez, se trabalha com questões de sexualidade, se trabalha com questões de preconceito, até de género, se trabalha com alguma coisa explícita do órgão genital, não é? Nós temos que entender muito bem, acho eu, entender não é, quero dizer, a fronteira entre ele quer mesmo trabalhar artisticamente o órgão genital ou ele quer simplesmente mostrar o órgão genital? Essa Exato. questão fica na arte. E estou a dar um exemplo, não é? A mesma coisa claro. Agora, há coisas que não são toleráveis. E por toleráveis também tem a ver com a sua época. Se o Lolita, em determinada época, é um livro que cai em discussão e em debate, fugir a isso é que não podemos. Quer dizer que Exato. nessa época, nesse contexto, os artistas e a sociedade decidiram alto lá, cartão vermelho, e não é só com Lolita. Há livros machistas, há sim. livros que pregam isto e aquilo e aquilo outro, mas às vezes não é o autor que prega. É difícil, não quero ser mal entendido com isto, não é? Quero dizer é que um livro sobre que eu tenha um personagem que viola alguém, não necessariamente o artista está a dizer, ou o escritor ou a escritora está a dizer que concorda ou que discorda, mas isso também se nota quando é, digamos, a intervenção entre personagens ou quando eu estou a aproveitar a intervenção dos personagens para dizer, e eu mesmo acho que deve-se mesmo, não é? Percebes? Ou seja, não é matemático. O máximo que eu posso dizer é, por um lado, não deveríamos, ou não se deve coartar, digamos, essa liberdade artística de tratar certos temas. Exato. Por outro lado, é natural que ao artista seja cobrado a relação que ele teve com determinado tema. E, de repente, nós poderemos ser chamados, qualquer pessoa com a sua criação, qualquer dono do Frankenstein, poderá ser perguntado, desculpe, mas o senhor é que fez o Frankenstein. Não, mas eu queria fazer um ser humano. Não, mas está aqui o Frankenstein, com os parafusos a sofrer, o senhor é que criou. Que Frankenstein é que criamos? A sociedade vê como bailarina ou vê como Frankenstein? Percebes? O livro Lolita faz parte das convicções do Nabokov ou foi uma maneira dele trazer a debate certas coisas? Depois outro diz, não, mas aquilo era tão belo. Pá, eu acho difícil, tudo que não passa pelo consentimento do outro, para mim, causa-me espécie. A mim, excisão, sexo com menores, mas fulana já queria isso, nós não podemos estar na cabeça de fulano ou de fulano. Então deve ou não haver a separação entre a arte e o artista? Devemos avaliar as coisas e ver as coisas de maneira separada? Eu acho é que a arte obra, sofrerá um tipo de julgamento. O artista sofrerá outro tipo de julgamento, necessariamente. Pois, okay. O artista não pode se esquecer que ele é uma pessoa e que ele existe em relação com a sociedade. Não vai agora aqui dizer, não, em nome da arte, eu acho muito bem que se faça isto ou que se faça aquilo. Poderá dizer e será julgado por isso, não é? Eu acho é que a arte, ela tem um lugar tão subjetivo que fica muito... Às vezes fica fácil dizer, olha, desculpe, não há cá histórias. Você é pedófilo mesmo. Não, eu estava só... Não venha cá com histórias. Não é a arte. Você mesmo, como pessoa, é pedófilo. Isto é... Tem os problemas que tem, não é? Não te sei responder. Eu acho é que o que não se deve... Porque facilmente se cai no outro extremo, não é? Como há pouco tempo também no Brasil, onde proibiram uma exposição porque tinham uns nus qualquer, mas era um nu artístico, vá lá, que outros consideraram perfeitamente normal. Em alguns países, aquela exposição não passaria nunca. O espanto foi que no Brasil
Eu já vi exposições noutros lugares que aqui, por amor de Deus, não é? Se aqui às vezes embirram com coisas na televisão que já não faz sentido, embirram com coisas, mas não embirram se for um ministro a andar com uma 14, ou se for um caso conhecido de alguém que engravidou a menina, diz, mas ela também, é sempre mas ela também, mas ela também, como mas ela também. E ele não, ele quer dizer, não, mas ela foi atrás do dinheiro. Não, ela já estava com falta de condições, de modo a que precisava do saldo, ou do dinheiro, ou da viagem, ou do carro, né? Depois todos nós temos o nosso preço, todos. A questão não é só o... Né? Então acho que a arte fica nesse lugar. Agora, é vigilância? Não acho que devesse ser vigilância. Deve ser um debate. Algumas obras, sim, chamam mais atenção do que outras. E estão sempre a ser revistas, o que é bom, não é? Aos olhos de hoje, vamos rever a obra Lolita. Vamos rever, é para se calhar, não é? A obra do brasileiro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem frase e uma atitude perante a Anastácia. Eu lembro-me que eu já achava estranho aquilo. Quando era criança, aparecia aqui uma série na televisão, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E a cozinheira era uma senhora forte, negra, e que era tratada de vez em quando de uma maneira assim, tipo, é burra, não sabe bem o que está a dizer. Hoje, olhando aquilo, vemos uma série de preconceitos gritantes. Vai-se a fazer uma investigação, uma autora brasileira muito importante, chamada Ana Maria Gonçalves, que foi tirar umas cartas que os brasileiros lá no Brasil não querem que se lê, do autor, ao escrever para um amigo nos Estados Unidos, sim, que ele dizia que a raça negra não, que não sei o quê, falava de uma organização que valeria ao Ku Klux Klan, que ele também queria... Não há dúvida, está lá escrito na carta. Agora vamos tirar não é Machado de Assis, é o Lobato, Monteiro Lobato. Vamos tirar o Monteiro Lobato da escola? Não sei, mas temos que falar de todas as dimensões do Monteiro Lobato, inclusive dessa. Não podemos agora dizer que o Monteiro Lobato não escreveu essa carta. Mas isso é a pessoa dele. Sim, a pessoa dele, por isso é que tratava a Anastácia, personagem, daquela maneira. Sim. Saci Pererê, não sei o quê. Bom, mas aí já o Brasil também está numa loucura que tem a ver com aquilo das independências. A maneira como eles chegam à independência. O lugar do negro e do indígena natural do Brasil, que o único que é natural dali não é também o negro, é o indígena, o índio. O lugar deles, aquilo até hoje não está por definir. Até hoje. Não é? Mas acho que é um debate importante e acho que o Tiago devia fazer uma sessão aqui só sobre isso, com exemplos concretos. Ou vocês, no vosso programa, já trataram disso, não é? Pois, eu estou a lançar as sementes, é por isso que eu estou aqui. Acho que sim, acho que é uma boa ideia. Sobretudo nós aqui. Temos mais questões. Eu só quero dizer-te que, por acaso, eu sempre que vejo um dos carros dos deputados Lexus a parar aí numa zona muito estranha e a ver uma novinha, eu só fico a pensar, como é que será? O que é que será que o Ernesto Bartolomeu vai dizer amanhã no Jornal de Angola? Quantas facadas ele levará? Mas depois penso que ele vai ser sempre a vítima. O ministro ou o deputado ou qualquer maior de idade que acha que pode e faz e acontece. O que é uma maravilha. Facilmente entra no mundo cultural da aceitação cultural. Exatamente. Não, é normal. É normal. Não é bem assim. É só fazerem com a filha dele e normaliza tudo. Não, está tudo. Tens mais uma questão? Não, por favor. Não, eu pensei que já não tivesse questões, por favor. Não, é mesmo só uma e esta é mais a nível criativo. O que mais me fascina nos livros, normalmente, são os nomes. E o que mais me marca nos livros, eu às vezes não me lembro, eu consumo livros a uma velocidade alarmante. E o que me marca, às vezes nem é o nome do autor, eu às vezes não me lembro do nome do livro que li, nem do autor, fixo os nomes dos personagens. Então, a minha pergunta é, o vosso, neste caso o teu, né? Porque não podes falar pelos outros, o processo de escolha do nome do personagem é importante? A nível de hierarquia, a nível de enredo, onde é que entra o nome do personagem e como é que vem essa escolha? Porque, pelo menos para mim, é uma coisa muito marcante e às vezes eu relaciono a personalidade e a história toda baseada no nome do personagem. Então, como é que, para ti, pelo menos... Como é que é esse processo e porquê escolher um e não outro?
Sim, eu acho que às vezes são um bocado como os títulos. Há personagens que já vêm compostos, e quando digo compostos, carne e osso, nome, idade, características. Outros tu vais descobrindo durante a escrita. É óbvio que quando eu chamo a um personagem vendedor de conchas, em vez de o chamar Bruno, ou João, ou Nzoji, ou Nzagi, qualquer coisa, eu, digamos, estou a chamá-lo de vendedor de conchas, não é? Eu quero que durante o livro todo, cada vez que ele apareça, chegou não o Bruno, um vendedor de conchas, mas chegou o vendedor de conchas. Inari era, vou-te contar esse segredo, é muito simples. O Jacques Arlindo dos Santos tem um livro chamado Berta Inari, ou O Pretérito Imperfeito da Vida, uma coisa assim. E é uma história muito dura de uma mulher que sofreu muito. Muito dura. E eu um dia disse-lhe, que eu escrever, não tinha escrito nunca para crianças, eu vou escrever o livro de uma menina, vou escrever a infância da tua Inari e ela será uma menina especial e feliz. Então, quando eu escrevi A Menina das 5 Tranças, eu dei o nome de Inari, que na realidade é Nhari, é assim que se diz, Nhari, mas ninguém diz, todo mundo diz Inari. Para ser a infância feliz daquela Berta Inari dele, que era muito dura. E foi isso. E chamei-lhe, e uma amiga minha queria chamar Nhari a filha dela, e eu disse, sim, é bonita. Expliquei-lhe, pode chamar Inari ou Nhari. E ela, mas o que significa? Eu disse, não te preocupes com isso, é um nome bonito, pode escolher Inari, mas o que é? Hiena. Nhari é hiena. Nhari. E então ela já não quis, então ninguém chama. Mas eu não tenho nada a contratar de hiena. Acho que a Assembleia da República tem tantas hienas e tantos chacais e tantos sangues piores do que a tal de hiena de verdade, não é? E depois tens o Rei Leão. Quem é o Rei Leão, Tiago? Quem será? Quem tem mais peito? Olha, importas de responder a mais uma pergunta ou como é que é? Estamos tranquilo. Também está a chover lá fora. Está a chover lá fora? Temos aqui mais uma questão. Olha, desculpa, está a fazer outra pergunta. Mas na senda disso de descodificar algumas mensagens, eu li pela segunda vez recentemente A Bicicleta que Tinha Bigodes. E fiquei assim com algumas questões. Primeiro, o Manuel Rui foi seu vizinho ou não? Meu pergunta. Ou do personagem? Porque aquele eu não sei, é exatamente isso que eu tenho. É essa a pergunta que eu tenho. Se foi... Porque eu vejo muitas outras marcas de outros livros, que os contos, os da minha rua. Sinto que o personagem é o mesmo. Ok. E então, tenho essa... Não sei se aquela carta... Não, vou começar pelo Bom Dia, Camarada. Começa. A senhora Paula... da Rádio Nacional, que vai buscar o personagem. É a Paula Simons da Rádio Nacional? É a Paula Simons da Rádio. Eu não sabia, sempre quis saber isso. Okay. É a Paula Simons agora da Rádio Nacional. Okay, já Tudo sei. que eu puder te ajudar. Ok, agora. A Bicicleta Tinha Bigodes. Mas nem tudo eu poderei te ajudar. A carta diz que, no final do livro, diz que a carta foi retirada do arquivo da RNA. Eu trabalho na RNA e fui procurar a carta. Não, quero saber se... Não, mas se eu tirei de lá a carta, como é que já não ias encontrar? Não há uma cópia, tirou a original. Não, eu disse se. Aí é que fica a confusão. A vida, sabes que a vida é cheia de mistérios. Há um livro, não sei se é este, mas estou-me a tentar lembrar. Há um livro do Luís Sepúlveda que se chama O Velho que Lia Romances de Amor. Acho que se chama assim. Um livro muito bonito. Se tu um dia puderes... não sei se temos lá naquela, mas se não temos, vão mandar vir, que é um livro muito bonito. No fim, não sei se é nesse livro, mas isto é de um livro do Sepúlveda, de certeza. No fim, ele acaba, parará, e diz assim, qualquer coisa no fim, que há uma tribo de índios, ele é do Chile, o Sepúlveda é chileno, que são os... Agora não me lembro do nome. E ele diz assim, os tal, imagina que é o Xingu, quando os Xingu acabam de contar uma história, a pessoa que acaba de contar uma história, imediatamente se retira e vai embora, e ele explica, para evitar as perguntas que originam a mentira. Ou seja, a função, que seria o equivalente a um griot naquela aldeia. Não é griot, porque griot é daqui, não é? A função do griot é transmitir, semear, também transmitir conhecimento através das histórias, ou ditados, ou tudo. Mas não é a de esclarecer. Não é a de digamos, escarafunchar na verdade. A ficção tem essa característica e essa beleza, que é a mesma subjetividade do poema. Então há perguntas que eu não posso responder, não é porque eu não queira, é por duas razões.
Na maioria das vezes não sei a resposta. Embora tu penses que para mim fosse fácil dizer-te se a carta existiu, se não existiu, se fui buscar a rádio. Muitas vezes não sei. E outra é uma espécie de traição à própria arte da literatura. É como tu perguntas a Houdini, logo a seguir ao espetáculo, desculpe, Houdini, como é que se libertou daqui? E uma vez ele morreu. Estava a tentar fugir e morreu. Ou seja, fazia coisas perigosas e morreu, não é? É nesse sentido. Então, a curiosidade é normal. Há coisas que eu respondo e há coisas que eu respondo mentindo e que há pessoas que já me perguntaram várias vezes e eu minto todas as vezes. Às vezes porque não sei a verdade, às vezes porque acho que a verdade é menor, é menos bela do que a versão que tu leste. Para que eu vou te estragar contando uma verdade que pode ser menos bela de uma coisa que eu acho, de vez em quando acho, que consegui um resultado, que a literatura é feita disso, estás a ver? Não é que eu tive muito jeito e escrevi uma história, não, é uma combinação de coisas que dá a sensação. Tu leste a carta antes ou no fim do livro? Depois. Depois, estavas a ler o livro e descobriste a carta. Sim, descobri a carta no final. Percebes? Faz parte da sensação do livro. Agora tu me perguntas, o Manuel Rui foi teu vizinho? Bom, vou-te dizer a verdade, eu nunca fui vizinho do Manuel Rui, mas aquele miúdo não sou eu. Aquele miúdo que está na história foi vizinho do Manuel Rui. Lá na história também não diz que é o Manuel Rui, diz tio Rui, tio Rui, tio Rui. Sim, mas foi o Manuel Rui que escreveu, portanto, aquela letra, aquela nota introdutória, sim, né? Tem uma mensagem do... Sim, ele é que escreveu. Portanto, assumi. Sim, ele também assumiu, pelos vistos. Ele e tu. Estamos todos a assumir. Pois. Mas o que eu estou a querer dizer é, eu escrevo, algumas coisas são autobiográficas, mas só que eu tomei essa liberdade, espero que meus amigos não se importem, eu nunca escrevo a minha autobiografia sozinho. Eu sempre escrevo a minha autobiografia misturada com o Tibas, com o Bruno, com o Gica, com a Petra, com a Romina, percebes? Então, mas eras tu... Sim, também era eu, mas estão histórias do Nuxa, tem histórias da Romina que eu ponho ali. Então esse personagem virou já, mesmo que está lá escrito, há um livro que aparece que diz que é um Ndalo, mas não sou eu. Quem me dera que eu tivesse vivido aquilo tudo. É uma mistura muito grande. E eu nunca fui vizinho do Manuel Rui. Onjaki, muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Eu ficava aqui. Voltamos aqui. que 27, né? 27. Marco contigo. 2027. Eu faço julho de 2027. Vai sair aqui outro Gosta TV e eventualmente vai estar disponível se o MCK quiser. Se estivermos vivos. Sim, oxalá que nessa altura o MCK seja o presidente deste país. Isso seria maravilhoso. Maravilha. Senhoras e senhores, Onjaki, mais uma vez, muito obrigado. E, bro, toda a felicidade do mundo. Muito, muito sucesso agora que és livreiro também. E, sempre que precisar, já sabes, estamos aqui, bro. Muita consideração, yeah? Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o Goza TV. Muito obrigado. Na próxima semana